Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Idade Média. Hoje vamos falar sobre a arte gótica. A arte gótica é uma arte que durante muito tempo foi vítima de bastante preconceito, mas que houve a sua rendição a partir do romantismo. Para isso, nós vamos abrir uma tela porque daí colabora para que vocês façam os seus apontamentos, para que vocês vejam as imagens. Então, eu gosto bastante de trabalhar a partir dessas imagens com vocês. E vamos a isso. Todas as vezes que você for começar a estudar uma estética, o que a gente tem que fazer? Analisar o nome de onde vem. Gótico vem de godo. E esse gótico, esse godo, foi arrolado de maneira acadêmica ou sistemática para o estudo, né, dentro de um método, dentro de um caminho, por Giorgio Vasari. O Giorgio, ele era autor de um livro muito famoso dentro do Renascimento chamado A Vida, que homenageava diversos artistas. E na busca de valorizar o renascimento cultural, ele vai observar a arte anterior ao Renascimento, que é o gótico, em todas as suas variações, e ele vai dizer: a maneira tedesca, que é germânica, a maneira dei Goti, com muito preconceito. Ele, inclusive, foi o primeiro a usar, dentro dessa sistematização da arte, o termo primitivo. Ele chamou a arte do medievo de primitiva. O que não é de todo ruim se nós pensarmos em primeira. Eu, particularmente, gosto bastante da Idade Média e não acho ela tão infecunda assim. Eu só acho que não houve uma democratização do saber. Não houve a hipótese do debate, não houve a hipótese do estudo, enfim, por todos, só por uma pequena parte. E isto, sim, é muito negativo. Agora, o nome gótico também foi vítima de muito preconceito pelos iluministas no século XVIII, mesmo os franceses. E por que eu digo mesmo os franceses? Porque, em origem, a arte gótica recebeu um nome muito especial, que era Opus Francigenum. Opus, obra, Franci, do latim, plural de Franco, e aí vocês vão restaurar toda a história dos francos. Genum, igual genética, gênica, a obra feita, nascida dos francos. Então, era uma obra muito interessante. Então, a nomenclatura, você já está mais ou menos a par do que se deu. Agora, nós vamos pensar o período de vigência. Períodos de vigência são tão traiçoeiros porque nós queremos pontuar datas, marcos definitivos. Olha, eu posso lhes garantir que nós temos bem delineada essa arte depois de 1130. E ela vai se apoiar muitas vezes na arte anterior, que é a românica. Agora, quando ela acaba? Por que hoje alguém não poderia fazer uma obra gótica? Mas proposituras assim fortuitas à parte, nós vamos ter um gótico internacional muito interessante dos irmãos Van Eyck, e nós vamos perceber que esses irmãos vão trabalhar já com técnicas bastante primorosas, por exemplo, de perspectiva, nos idos do 400, 1400 e tal, portanto, século XV. Então não tenha pressa para o gótico acabar. Isso também não quer dizer que o renascimento não vá começar no Trecento. Então, tempos de vigência, vale a pena você ter bastante zelo com isto. A gente também vai saber que a estrutura que nós estamos lidando ainda é uma estrutura, via de regra, da construção sacra, ainda que haja aqui e ali algum elemento da construção civil e que nós vamos perceber características góticas, mas o que nos interessa é a construção sacra, e é uma construção que vai ser muito diferente do que nós tínhamos em termos de organograma da igreja, da composição eclesiástica. Porque se nós tínhamos antes a abadia, o mosteiro, dentro de um contexto rural, ajudando o peragro, o peregrino, né, aquele que andava pelo campo, agora com as cidades, especialmente com os reis capetianos, nós vamos ter a figura do bispo,
a figura do cardeal, figuras hierarquicamente muito superiores dentro do contexto eclesiástico, sabe? E eu acho interessante nós pararmos para pensar qual foi o rei que deu um impulso nesse movimento, e foi Luís VII. A primeira igreja a passar por uma reforma bastante importante foi Saint-Denis, mas ela não deixou de ser abadia, ela não foi convertida em catedral. Até hoje é a abadia de Saint-Denis. Também é interessante nós sabermos que o gótico ele pode ser estudado por muitas classificações, sendo as primeiras obras considerado o primitivo. Depois nós teríamos a exuberância do gótico internacional, que via de regra é chamado de clássico. Eu nem gosto muito dessa terminação, porque gera no aprendiz confusões. Depois o raionante, que eu gosto muito, 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 porque é um investimento importante em vitral. Haja vista o exemplo da Sainte-Chapelle, que 75% da igreja é vitral. E depois a flamboyant, ou flamejante, porque nós vamos ter um elemento arquitetônico que é o arco ogival mais pontiagudo, com umas pontas que realmente lembram flamas, chamas, muito bonito de se ver. Para a intencionalidade dos alunos, para a minha intenção, para os alunos que eu busco atingir no ensino médio, nós nos contentamos muito bem com o gótico internacional padrão, o que é chamado de clássico. E por isso nós vamos dar vazão ao nosso conhecimento a partir da igreja de Chartres, que é uma marca maior desse gótico. Mas recomendo, quem tiver tempo, dar uma investigada na Sainte-Chapelle, especialmente pelos vitrais que são lindos. Também é interessante pensar o contexto histórico, que não se resume na formação das primeiras cidades, mas é a ideia das cruzadas, que continuam, da quinta em diante, tudo está aqui. As primeiras universidades surgindo na Europa, presta atenção na Europa, porque a primeira universidade que temos ciência, pelo menos para o lado de cá, é a de Marrocos. Então, não podemos tomar essa ideia como uma ideia exclusiva da Europa, né, ou com o eurocentrismo vil. Também é interessante nós pensarmos na literatura do período, que vai ser muito ricamente sustentada pelas cantigas. Nós teremos cantigas de amor, como a de amor e a de amigo, cantigas de escárnio e maldizer, que são as satíricas, lindas, lindas, lindas para se aprender. Eu recomendo que alguém procure a cantiga da Ribeirinha ou da Garvaia, que vem dentro de um provençal, aquela região, quando você desce da França, nos Pirineus, já para chegar na Espanha. Ali as cantigas são fantásticas. E pensar que nós temos um teatro também bastante interessante, quer do ponto de vista sacro, quer do ponto de vista profano. Do ponto de vista sacro, nós vamos ter muitos autos, especialmente em 3 datas: o Natal, para comemorar a Natividade, a chegada dos Reis Magos, e a Páscoa. Né? Então, são momentos importantes para a igreja. Normalmente, a encenação colabora para a catequese, especialmente de quem é ágrafo, de quem não escreve. Então, é muito importante saber. E do profano, a palavra significa profanum, fora do fórum, né? Isso é desde a cultura romana. Nós vamos ter algumas farsas, que sempre vêm dentro de uma pegada que com o riso você moraliza as pessoas, ridendo castigat mores, do latim. E uma que é muito interessante, que é a dança macabra, que aparece em pinturas, iluminuras e numa prática de rua em que há a marcação do lembra-te que vai morrer, do memento mori. Vocês têm que pensar que nos últimos 150 anos nós praticamente dobramos a longevidade do homem. Na Idade Média, a finitude, a transitoriedade, ela era muito evidente. Nem se sabia se as crianças efetivamente chegariam à idade adulta, dada a mortalidade infantil. Então o homem ele era muito mais sensível à vida terrena, e aí tinha que descobrir se a sua opção era desfrutar do mundano ou viver uma vida contrita. E a dança macabra vinha fazer esse tipo de
cobrança entre bem e mal, sacro e profano, meio que maniqueísta. Bom, mas vamos aos slides em si. Eu gosto muito de olhar mapa, adoro mapa. Acho que eu até em outra vida fui professora de geografia, de tanto que eu gosto dos mapas. E eu fico olhando ali o Reino da França e vou procurando. Aí vejo Paris, Saint-Denis, Lyon. Vocês estão vendo ali? E logo na Germânia também tem vários pontinhos, como Colônia, Verdun. Cada um desses pontos tem uma igreja. Cada um desses pontos tem uma igreja importante, muito importante. Eu tô vendo que tem um pontinho lá chegando no Império Romano e tem Milão. Tem sim. Florença, Pisa vão ter catedrais de natureza gótica. E aí a gente pergunta quais são as características. Olha, a primeira coisa é saber a distinção entre o gótico e o românico. E o românico tem uma parede muito espessa. Por quê? Porque não se tinha ainda tecnologia para fazer essa parede mais fina. E o gótico, em oposição a isso, vai ter essa palavra é importante, hein? Desmaterialização da parede. Nós vamos ter paredes mais finas e mais verticalidade ainda. Se algumas das igrejas românicas eram chamadas de fortaleza de Deus, aqui agora nós vamos ter o que eles chamavam de livro de pedra, mas vai subir muitíssimo. A verticalidade vai inclusive se perpetuar em torres, muitas. Sim. Então, nessa hora a gente pergunta, como é que essa parede vai ficar em pé? Como é que tudo isso vai ter ferro? Não, gente, ferro é 1500 graus para derreter e tá bacana em vergalhão. Isso é coisa do século XIX, século XX. Nós ainda vamos ter a pressão física, só que desta vez com alguns arcos pela metade, semi-arco, que é chamado arco botante no emparedamento do lado de fora. Como algumas igrejas foram construídas ainda sobre a base românica, que o resto queimou, o resto ardeu, o resto envelheceu, precisava de reforma, o resto caiu, ruiu, enfim, tá? A base vai ser bastante densa, mas daí a parede vai afilando. Outra coisa muito interessante é que se no românico eu tinha o arco de plena cintra, o arco de berço, o arco perfeito, e ele tem uma distribuição pesada ainda, né? Agora nós vamos fazer o arco quebrado. Isso facilita muito para que o peso seja melhor distribuído. Esse arco quebrado, como existem vários arcos quebrados, esse em especial é o ogival. Ogiva. Lembra aquela ponta? Então ele vai redirecionar toda essa linha de estresse da gravidade e o peso fica mais bem assente. Também é interessante saber que essas abóbodas elas vão ter nervuras por dentro para colaborar nessa distribuição de peso. E nós vamos ver e é bonito demais. Outra coisa, num determinado momento da edificação, eles vão querer fazer parte da parede toda em vitral para fazer essa zona muito iluminada. Quem vai para dentro de uma igreja gótica normalmente volta um pouco frustrado depois da minha aula porque diz, ainda é escura. Mas não percebe que lá em cima, nessa região do claritório, tudo vai ser muito iluminado. E isso àquela altura, ou agora, realmente dá em nós a sensação de uma experiência religiosa. É bonito demais de se ver. Nós temos muito vitrais e na porta, na fachada. Às vezes na fachada da frente, traseira, nas laterais, nós temos as rosáceas, que não é feito com chumbo, como os vitrais, ela vai ter toda uma estrutura em pedra, mas que também vai funcionar como uma clarabóia muito interessante. Quando chegamos na igreja, se a românica costuma ter uma porta só, isso não quer dizer que não possa ter mais. Eu tenho muitos modelos em aula com 3 portas, mas via de regra uma porta só. Agora serão Pai, Filho e Espírito Santo, 3 portas com certeza, e esse tímpano todo entalhado, normalmente lembrando o juízo final. E eles não usam, via de regra, o Cristo na cruz. Ainda se conserva muito a ideia do Cristo majestório. O Cristo na cruz é um apelo muito dramático do barroco, portanto nós já vamos estar aí no final do século XVI, início do século XVII. Antes disso, as imagens mostram um Deus poderoso,
majestoso e nada de lembrar o martírio na cruz, percebe? Ah, também vamos perceber essas torres que eu lhes disse, com os pináculos à frente, porque há torres para trás, ao longo da nave, e nas ponteiras pináculos, e ainda alguns adereços muito curiosos, derivados da cultura germânica e goda mesmo, lá da Escandinávia, que são quimeras, gárgulas. As quimeras são bichinhos simpáticos que dão acabamento às calhas de corredia de água. E as gárgulas não, as gárgulas são bem feinhas, numa mistura assim de leão, sabe, cabra, umas coisas bem exóticas, que era realmente para afugentar os espíritos malignos para que eles não entrassem dentro da edificação. Ou seja, um baita sincretismo, como sempre houve em todas as religiões, em todos os lugares. Percebem? Isso é natural, isso é cultural. Né? Essa cultura pura que as pessoas querem defender ao longo da história do homem é muito rara. Isso as experiências são raríssimas. E ainda, já que essa igreja se propõe um livro de pedra, muita escultura no entorno, do lado de fora, para lembrar especialmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia de origem judaica e muita homenagem aos reis, ao livro de reis. Até tem uma curiosidade, na época da Revolução Francesa, o povo, muito revoltado, foi destruíram os reis da Barra de Notre Dame e mal sabia que não tinha nada a ver com a monarquia dos Luíses, do Rei Sol, do direito divino. Era tudo Pentateuco. Hoje, o que está lá foi uma recomposição e no museu ficaram os restinhos do que sobrou. Enfim, essa escultura, ela tem uma característica muito própria, porque ela é muito pudica, muito tecido. E para fechar, apesar de não estar aqui, nós temos pintura. A pintura ela vai dar muita sequência à pintura bizantina, mas na hora certa nós vamos falar sobre ela. Eu trouxe então aqui, olha que interessante, é tão bom ver isso, um esquema simplificado de uma catedral gótica. Simplificado por quê? Porque aqui não tem nem metade das torres que normalmente se tem, né? Nem as torres cineiras, mas tem aí uma noção do que estaria em qual lugar. E eu gosto muito que meu aluno lembre de 2 dados, não precisa de muito mais do que isso, que eu tenho uma nave central com 2 colaterais. Isso é fundamental. E que eu tenho uma abóboda com um arco ogival. E o resto é importante olhar os arcobotantes, é importante olhar os pináculos, mas exigir que o aluno decore o que é o clerestório, o que é a abóboda, o que é trifório, nossa, seria demasiado. São muitos nomes. Então, ter uma noção visual é importante. Ter essa noção visual é importante. O que é a grande marca, já que no românico nós também teremos naves colaterais, o arco ogival e perceber essas torres pontudas para cima, para buscar a verticalidade que tem um sentido, que é a busca dos céus, ou seja, a busca de Deus. Agora, uma planta baixa e do outro lado nós vamos ter, olha que interessante, algumas abóboras. A planta baixa vocês vão ver que ela vai virando uma seta também. É interessante, ainda que você tenha uma cruz, ela tem o transepto diferenciado, não é uma cruz como no românico, tão bem feita. Lá atrás nós temos o perâmbulo com aquelas capelas radiantes, tá vendo? Olha aqui, lembra umas ferraduras. Ainda tem o conceito de andar por toda a nave e deixar um contributo lá perto do altar. Era muito comum que as pessoas fizessem isso. Aqui desse lado, as abóbodas. A abóboda é essa cobertura. Se ela for em cúpula, ela é semisférica. Aqui eu tenho uma de berço e tenho uma de aresta. Olha, e aqui essa aresta foi quebrada em arco ogival. Muito interessante. É um comparativo para o aluno saber as diferenças. Agora, algo que eu gosto mais ainda é ver que essas igrejas elas foram construídas em etapa. Ninguém dava conta de fazer tudo de uma vez e que ela tem sim algumas divisões. Então nós temos a parte da arcádia, a galeria, né, que é o trifório. E aí, assim, ali o trifório, só que tem, os outros são galerias. E depois o clerestório.
Olha só que lindo. Nesse cleristório é onde nós vamos ter os vitrais. E eu trouxe de Lyon, de Paris, de Chartres, é esse modelo, um dos mais tradicionais, a Diamins, e a gente vai estudar tudo isso. Eu acredito que... Opa, desculpa. Não tem quem não fique encantado com as nervuras de um ambulatório, né, radiante. Olha que lindo que nós temos nessa primeira imagem. E observem, as colunas são lisas e os capitais são cúbicos. Muito bonito. A pedra é pedra estria, tá? Essa nervura. Ela foi talhada para lembrar os tijolinhos que estão ali preenchendo. Sim, com tantas nervuras fica mais fácil distribuir o peso dos tijolinhos, percebem? Olha só o efeito quando você anda por entre esses corredores. É muito gostoso. E se vocês observarem, quando há vitral ao pé do nível do chão, do regi-chão, fica muito iluminado realmente. Agora, se a igreja for muito alta, por exemplo, Notre-Dame de Paris com 37 metros, o cleristório vai ser lá em cima e aí vai ser mais difícil de se ver essa luminosidade. Eu estou aqui com Chartres porque ela é linda e simplesmente porque ela tem algo que me interessa. A assimetria. Os alunos olham essas duas torres e falam: por que que fizeram assim? O homem procura muito depois do renascimento cultural a ideia da assimetria. Não precisa ser simétrico para ser bonito, não é? Agora, dentro da composição clássica, sim, né? O que não é harmonioso, o que não é proporcional, o que não é simétrico, por isso que chamavam isso de primitivo. Entretanto, gostamos. Olha que linda elas duas. Foram feitas por arquitetos distintos, em momentos distintos, e um tentou fazer mais alto que o outro, tentou fazer uma elaboração maior do que o outro. Foi nisso que deu. Não é curioso? Eu acho ótimo. Vejam as três portas, vejam os vitrais e a rosácea. Por cima, ainda se vê em Chartres uma cruz. E por quê? Porque a base de Chartres ela era efetivamente uma igreja românica. Linda, não é? Ah, é uma caixinha de joia. As pessoas olham e falam: nossa, que interessante, quanto entalhe do lado de fora. Isso que nós temos aqui, ó, vou passar o rato. Ó, meu rato agora está no teto, esverdeado. Vou descer. Olha só, isso daqui é o arco-botante. Essa base toda hermânica, como é espessa. Muito espessa. Muito espessa. Olha as três portas. Imagina o que é estar nessa praça e entrar aí, não é? Olha só as portas. Sim, as pessoas gostam de ver o tímpano. Aqui o Cristo, como eu disse, eu prometi que ele seria majestoso, os animais que fazem alusão aos evangelhos, os anjos. Tudo isso gera significado para o homem simples que vem para ir na sua catedral, para ir fazer suas orações. E olha as esculturas aqui, olha, mais ou menos na altura da porta, vocês percebem? Essas portas são altíssimas, viu? Pensa que é baixinho, assim, que você vai lá e abraça, não. Elas são altíssimas, olha aqui, uma entrefolha aberta. Percebe? Uma pessoa seria mais ou menos dessa altura. Então, é muito interessante, são bem rijas, são muito rijas esculturas, com muito tecido, porque o corpo era pecado, né? Tudo que trouxesse prazer era pecado. Olha por dentro, que linda. E aí, colocando só essa, como eu tenho muito aluno que viaja, eles chegavam lá e voltavam muito revoltados. Você me enganou, ali parecia ser tão iluminada. Então, coloca uma mais escura. Pronto. Aí não falam que eu traí ninguém. Nem sempre a gente tem assim, né, essa luminescência toda, só no dia de festa. Esse é o efeito. Mas, se vocês observarem, ainda nesta que é escura, eu vou subir com o rato pela nave. Olha aqui essas luzes, esse reflexo azul, avermelhado. Ai, que mágico isso. Eu ficaria muitíssimo comovida se visse. Vocês estão vendo desde quando começou a ser reconstruída? 1194. Vocês vão ver que entre o 1100 e 1200 tem muita igreja. Agora, olha que linda a rosácea. O azul de Chartres, a receita se perdeu. Então, quando vem guerra, vem qualquer situação na França, né, os religiosos sobem para retirar esse vidro, porque não tem receita para fazer outro azul igual. Não pode ter falha, entendeu? Então eles retiram os vidros todos para guardar.
Olha lá no centro uma Nossa Senhora entronizada. Normalmente as rosáceas são a rosa de Maria, tem umas coisas assim. E aí vocês vão ver que essa traceria, traceria dos traços, né? A traceria toda é em pedra. Olha que delicadeza, né? Já aqui não, o vitral é feito assim de uma maneira muito curiosa. Você tem o desenho original do que você quer colocar, você escolhe os vidros e as cores. Os vidros, via de regra, já são coloridos. Aí você passa, faz o desenho com uma tinta, passa a grisalha, leva no forno para o desenho fixar e fica, olha, é muito lindo. Tem toda a natureza de tema, toda, desde os discípulos, passando pela vida de Cristo, vidas de santos, nos idos de 1100 começam a escrever as agiografias. A geografia com H é a narrativa de vida de santo. E por que que eles fazem isso? O homem da Idade Média, gente, não tem dente, não sabe se vai viver 20 ou 30 anos. Aí você propõe a inspiração em Jesus, que é tão perfeito. Como? Então, é inspirado em pessoas que alcançaram a santidade e que abriram a mão de tudo, né? Panofsky fala que você tem que ter recusa do prazer para ser efetivamente um virtuoso. Então, pessoas que abriram mão do dinheiro, abriram mão de tudo que podia para servir a igreja, era uma inspiração. Então, era mais fácil, né? Evangelizar, catequizar. Olha isto. Meus amores, quer ver? Aparece. Olha, uma Notre Dame. Nessa época, a mulher vai ser cultuada mais que nunca. O rito mariano vai ser muito importante. E, inclusive, é isso que vai trazer a mulher para a vida um pouco mais pública, porque ela era exclusivamente da vida privada. E mesmo na vida castelar, a mulher, por exemplo, um rito religioso, ela assistia do fundo, ela não sentava nos bancos da frente. O lugar da mulher era o jardim. Jardão, o jardim, é essa ideia do paraíso, sabe? Uma composição bem pudica, especialmente para as nobres, né? Pobre é pobre em qualquer época. A cor do pobre é o sujo, é o trabalho pesado. Então, nós temos aqui desse lado, e isso que eu estou falando são de leituras de Humberto Eco, por favor. Não é uma opinião pessoal, é uma condição. Então, quando nós olhamos Nossa Senhora, ela está entronizada. Essa condição do entronizamento vai agregar esse valor do sublime e vai, inclusive, colaborar para a composição do amor cortês, que nós, entre aspas, quem quiser estudar, porque eu não dou aula de literatura disto, mas quem quiser estudar vai encontrar na cantiga trovadoresca, especialmente de amor, a coita de amor, o sofrimento amoroso. Escultura. Nossa, quanta rigidez, que severidade, quanto pano. Olha, eu não sei nem se tem quadris ou se tem ombros. Fica tudo tão tapado, não é mesmo? As formas rijas, duras. As mãos aparecem para mostrar o quê? O cajado, a Bíblia, sempre essa coisa, esse vínculo com o religioso. Ainda vamos ter a auréola. A auréola, não se esqueçam, é outro sincretismo. Quando chegaram com o cristianismo no Egito, eles lá só cultuavam a Amon-Ra, e o Amon-Ra é o sol, então é o sol que está ali, tá? Permaneceu porque ficou muito bem posto, é interessante. E se vocês olharem aos pés, cada um deles vai trazer um animal ou uma pessoa, um monge, indicando qual era a sua zona de poder na Terra, a sua esfera de atuação. Então, nós temos essa ideia da santificação e a ideia da atuação. Agora, a escultura gótica ela vai mudar ao longo dos anos. Se em 1200 ela era puramente assim, olha, se a gente subir aí um pouquinho mais, um século, olha que linda essa Maria. Vocês vão ver que ela já começa a ter o quadril mais dobrado. E isso dá uma simetria de contraposto, o tecido começa a ficar mais leve, porque nós vamos ter que conquistar, mais cedo ou mais tarde, a simetria, a leveza, né? Para chegar no Trecento.
Isso vai acontecer aos poucos, então haverá uma evolução. E dependendo de onde a escultura está, até parece que uma se aproxima mais da outra. Lá não, são todos tão rígidos e distantes, né? Com o tempo começa a se aproximar. As pessoas me perguntam, e tem pintura nessa época? Claro que tem. A arte parietal é muito rica no período gótico. Sandra, o que é arte parietal? O que se coloca na parede. Normalmente são dípticos, trípticos em madeira que se dobra, que se abre. Aqui eu não comecei com díptico e com tríptico, eu comecei com uma iluminura, porque a iluminura vai ser uma marca da Idade Média. Essa pintura que nós temos com tinta, com têmpera. Sandra, o que é têmpera? Têmpera é uma técnica de você pegar o pigmento e misturar num aglutinante, água, ovo, né? E ter uma secagem bem rápida, bem interessante, e trabalhar no pergaminho, que eu ensinei na aula do românico, que é uma película de couro, normalmente de couro de cabra, de ovelha, tudo bem? Então, pergaminho é porque foi desenvolvido em Pérgamo. Isso foi visto na nossa aula do românico. Eles não enfeitam só as letras capitulares, mas podem fazer enfeites por toda a página. Olha que lindo. E tudo isto é metafórico. É tudo uma criptocomposição. É muito forte nessa época a simbologia dos animais, dos elementos da natureza. Agora, eu preciso ir com você para a Itália, porque na Itália nós temos as pinturas que nos interessam estudar agora. Isso não quer dizer que limite a Itália a produção pictórica, mas é de lá os nomes que eu preciso que você saiba. Então, se alguém falasse em uma igreja gótica na Itália famosa, é essa. É a Catedral de Milão. E ela não é muito semelhante, por exemplo, à Notre-Dame de Paris ou Chartres. Por quê? Porque são muitos picos, muitos pináculos e o rendilhado do mármore absurdo. Sandra, por que você deixou em preto e branco? Foi por causa do vestibular que a imagem é preto e branco? Não. É porque nesta composição PB você vai enxergar melhor o desenho do que ela colorida. Olha, quantas portas! Há sobre as portas frontão em arco. Quanto enfeite, que riqueza! Se afasta um pouco da Opus Francigeno, mas dialoga imensamente com a Opus Francigeno. Milão tem uma presença germânica muito importante. Inclusive, nós vamos encontrar lá os italianos mais claros, não é? E os do sul mais acastanhados, mesmo com a presença grega, que muitas vezes é de uma tez mais clara, mas como nós tínhamos ali cartagineses, ao sul é um pouco mais castanho. É a presença germânica, é ela. Vamos dar uma olhada o que a gente vai encontrar em termos de pintura? Quais são os dois nomes? Dois nomes. Cimabue e Duccio. Cimabue e Duccio. Claro que os nomes não são só isso, mas no vestibular eles falam assim. O Cimabue é Ceni de Peppo ou Ceni de Petro Cimabue. Só que o nome dele virou praticamente uma grife, porque esse homem, gente, que maravilha, ele era um professor e ele levava todo mundo para o estúdio. Não é um nem dois, 20 rapazes trabalhando. Ele também fazia movelaria, sabe? Era muito comum nessa época fazer assim uns baús para guardar roupas, especialmente para moças casadoiras. Ele é de Florença. E como ele trabalhava com muita gente, ele tem uma arte muito rica, mas a gente não sabe se todos os trabalhos são assinados por ele ou se foram feitos por seus discípulos e ele assinava só, entendeu? Se ele era só uma assinatura mesmo. Então, as que nós mostramos em sala, nós temos certeza que é o traço do Cimabue. Mas há muita coisa Cimabue que não foi feita por ele, foi feita por aluno. Esse cara não trabalhava muito com, por exemplo, pintura com base de ouro, ainda que haja pintura com ouro. Por quê? Muita gente, o custo desse ateliê é muito alto. E nessa altura, Florença ainda era um pouco tímida. Florença vai ser mais rica depois, porque ela vai competir com uma outra cidade que fica numa rota comercial muito mais interessante, que é Siena. Quem saía, por exemplo, dos portos de Urbino
para ir para Avignon, Siena fica no meio do caminho. Já Florença fica um pouquinho deslocado. Só que Siena, por ser rota, na época da peste, que é uma pandemia muito importante, ela vai ser avassalada. Porque era uma cidade comercial, muita gente passando, entendeu? Os ratos ali proliferaram. Todo mundo que já estudou a peste sabe que o vetor era a pulguinha do rato, coisa complicada. Então, resumo da opereta: Siena, todo mundo vai queimar, né? Porque naquela época eles curavam assim, jogando fogo, jogando água. Então, Siena vai ter muito prejuízo. E Florença vem depois. Ele é fiorentino. Eu gostaria que vocês olhassem a peça dele, enfim. Uma forma bem magra. Magra não da figura magra. Magra porque é chapada. Não tem uma profundidade muito grande, ainda que ele pente no trono, olha. Vocês percebem? Mas não conhece perspectiva. Não conhece. A auréola, as cores, as primárias, não lembra quais são? Azul, vermelho e amarelo. Tá vendo? É uma maestra, é uma Madonna. A criança tem cara de adulto, não é? Por quê? Gente, uma mulher para ter um filho com 20 anos tinha que parir 4 no mínimo. Então ninguém ficava estudando a face da criança. Já vinha com essa face de adulto. Agora, o Dúcio. Esse é de Siena. Tinha um ateliê pequenininho, coisa de família, alguns poucos amigos. Esse trabalha com muito ouro. Até porque comercializava com mais gente. Ele é o ícone do gótico internacional. Dá uma olhada. Ai, mas ele tem uma noção ali, acolá, de mais perspectiva. Tem muita gente, ele povoa e pá. Isso daqui é só um fragmento, hein? Só um fragmento. Maravilhoso, não é? Os dois são ótimos, só que ele vivia mais fechado. O meu pintor do gótico, que eu não ia deixar de colocar, tá vendo a criança com cara de velho, né? Você tá vendo. Uhum. Muito interessante isso. Que eu não ia deixar de colocar é do ateliê do Duccio, mas é o Simone Martini. Gente, eu sou apaixonada nesse trabalho. Por conta do rendilhado de madeira também, também. Essas puxadas que vocês veem ali, ó, é 1333, tá? Já é um pouco gótico flamejante. Ai, mas não é tão lindo? Já tô no 300, dá uma olhada. É lindo. Eu gosto desses lírios marianos. Cadê? Pegar o rato, ó. Vou pro anjo. Olha a asa do anjo. Todo anjo da Idade Média é da guarda, então a asa vai ser bem longa, que é para fazer essa força do escudo. Olha esse lírio aqui, ó. Indica pureza, castidade. Ela é bem chapada, mas também é magra mesmo. Olha que interessante. Muito tecido, a gente não vê forma nenhuma. Agora, numa próxima aula, eu vou falar como isso vai interferir para a gente ter o renascimento precoce. E só para deixar uma vontadezinha, Olha isso. Do lado de lá vai ser exatamente o nosso Cimabue. E aqui um aluno dele, Giotto de Bondone. O Giotto, é assim que se fala em italiano, Giotto, que a gente fala em português para o aluno não ter dificuldade, Giotto. Mas Giotto vai ser aluno de Cimabue e vai ser o pai do renascimento cultural. Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Eu espero que você tenha gostado, que você consiga, com esse nosso encontro, ter a hipótese de pensar, de estudar melhor o gótico, e eu estou sempre à sua disposição. Um beijo e um queijo. Vamos fechar o nosso encontro. Fica bem.